assunto de hoje. Então, pessoal, como estava comentando com vocês, nós temos nossa equipe de cálculo de estruturas leves. Nós estamos caminhando para o finalzinho do curso, né? Como comentei com vocês, eu já carreguei todas as nossas atividades aqui, já está tudo carregado, né? Então, se a gente for avaliar, por exemplo, sob o ponto de vista de plano de ensino, então está tudo lançado aí. Basicamente, tudo que nós temos de compromisso para ser feito já está lançado no sistema. Então, nós temos aqui duas provas, né? P1 e P2, dois trabalhos e um seminário. Então, voltando para cá, aqui duas provas, P1 e P2, já foi, né? Legal, ó, gostei de ver, 20 pessoas entregaram, muito bom. O NP1 e NP2, está faltando corrigir. Tem algumas provinhas aqui que faltam para eu corrigir também, vou corrigir, tá, pessoal? Não fiquem apavorados, tá? E aqui, ó, tem dois trabalhinhos, NP1 e NP2. Dois trabalhinhos aqui. Eu vou corrigir, duas provas e o seminário. O seminário dia 13, né? Então, ficou bem longe, né? Tá lá nas vetas. Então, nós temos a semana que vem inteira e aí acabou. Dia 13 é o nosso seminário, tá? Tem uma semana aí para vocês fazerem. Lembrando que, por que nós marcamos dia 13? Porque na semana que vem, nós teremos também apresentações de TG, então vocês estarão apresentando os seus trabalhos, né? Então, estaremos acompanhando e deixamos aí a semana para vocês trabalharem, né? É extremamente importante aí que vocês usem o tempo o máximo disponível, no caso do TG, porque o TG, pessoal, é uma prioridade do curso, né? Logicamente, nós temos as disciplinas, temos provas, né? Mas o TG é a prioridade, né? O TG é o trabalho que realmente qualifica vocês do ponto de vista de graduação, né? Alguns alunos já entregaram, já apresentaram, agora vocês vão ter que fazer as correções da banca, né? Então, isso é o normal, né? É o nosso script, é o protocolo que nós temos que cumprir, né? Então, partindo do princípio, né, que a semana que vem ainda nós teremos apresentações, né, de TG, então o nosso seminário ficou para o dia 13, segunda-feira, onde vocês apresentarão os trabalhos, né, os trabalhos conforme os temas que nós definimos, né? Então, nós fizemos uma planilha para definir os temas do trabalho, né? Então, a partir dessa planilha, nós apresentaremos no dia 13 todos os grupos. Então, a planilha, a última versão da planilha, né? A última atualização foi do dia 19, e nós temos aqui, deixa eu ver aqui quantos, 6, né? Seis grupos, seis grupos para serem apresentados no dia 13, tá? Esse daqui vai ser a nossa programação lá do dia 13. E aí, partindo do princípio que eu já liberei tudo para ser feito, nós fizemos dois trabalhos e surgiram os questionamentos, né, com relação ao trabalho. Então, o que eu percebi durante a disciplina é que os exercícios, né, nesse semestre particularmente, eu resolvi colocar exercícios mais curtos, né, vamos dizer assim, mais conceituais, né, mais rápidos, de resolução rápida, porém tem algum conceitozinho ali que você teria que enxergar para você justamente poder chegar na solução, né, no resultado daquele exercício em particular. Então, esse exercício aqui que gerou bastante comentário, né,
que era o exercício que eu coloquei para vocês, né? Então, nós tínhamos aqui, basicamente, o laminado, né? O direcional, fibra de vidro, matriz epóxi, carregado, tensão, tração, sigma X, formando o ângulo θ em relação à fibra. Usando o critério da máxima tensão, então, aqui, pessoal, eu peguei até o slide aqui para a gente lembrar qual que é o critério da máxima tensão. Calcule o limite de resistência, o FXT, e o ângulo de orientação da fibra, na hipótese que a falha e o cisalhamento no plano de tração coincidam. Ele deu as propriedades aqui, ó, F1T, F2T, F6, Uni12, Uni21. Então, está aqui, ó. Né? Então, eu coloquei aqui, né, exatamente, esse é o critério da máxima tensão. Esse é o slide, né, que vocês teriam que usar. Né? E aí, qual que seria a resolução, né? Partindo do princípio que ele comentou aqui, né? Que falha, né? Hipótese que as falhas de cisalhamento plano e tração transversal coincidem. Então, basicamente, o que ele falou é o seguinte, né? Tração transversal e cisalhamento. Ou seja, essas duas falhas aqui coincidem. Ou seja, ele tem o mesmo FXT, né? Então, você vai igualar essas duas questões, né? Você vai ter aqui o F2T, né? F2T dividido pelo seno quadrado de θ. Né? Seno quadrado de θ. Isso aqui é igual, você vai igualar a tração, né? Transversal, vai igualar com o cisalhamento. Então, é igual F6 dividido pelo seno vezes o cosseno. Então, aqui tem o seno de θ, vezes o cosseno de θ. Ora, se você tem essa equação, né, aí surgiram várias dúvidas, né? Eu fui comentando, né, com vocês, mas fui deixando vocês fazerem. Né? O que acontece aqui? Esse seno ao quadrado aqui, ó, ele vai cancelar com esse seno aqui, ó, certo? Né? E aí sobrou F2T, né? Sobrou F2T sobre o seno de θ. Então, F2T. O cálculo era esse que era para fazer. Então, aqui, ó, F2T sobre o seno de θ. Estou com o mouse aqui, a letra está meio ruim, né? E aqui ficou como? Ficou o F6 sobre o cosseno. Então, ora, o que a gente pode fazer aqui? Né? Pensando um pouquinho lá na trigonometria, né? A gente pode dar uma trabalhada nessas equações aqui, né? E nós podemos multiplicar em cruz aqui, ó. Vamos jogar o seno para lá e o F6 para cá. Então, ficou como? Ficou F2, tá? F2T, né? Dividido pelo F6, né? É igual, né? O seno passa para lá, vai ficar seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Mas o que é, pessoal? O seno sobre o cosseno, tá? Ora, seno de θ sobre o cosseno de θ, seno dividido por cosseno é tangente, né? É tangente de θ, né? Então, se a tangente de θ é o F2T sobre o F6, então o que é o θ? Né? O θ é o arco tangente, do quê? É o arco cuja tangente é F2T sobre F6. 2T sobre F6. Então, você substituiria aqui o F2T, né? No caso aqui, vou inserir mais um slide aqui. Então, o F2T, o que é o F2T, né? O F2T é 49. Tá? Voltando para cá, né? Vou copiar isso aqui para cá. Então, θ é o arco tangente de F2T, né? Sobre F6, né?
Então, é o arco tangente, é o arco cuja tangente, né, é o F2T. O F2T aqui é 49 dividido pelo F6, né? O F6 é 69. 49 sobre 69. Aí joga na calculadora, calcula o θ aqui, ó. Então, fazendo essa continha aí, né, vocês vão encontrar o valor de θ. O valor de θ vai dar 35,38, né? Se colocar em graus, vai dar 35,38. Tem as casas decimais aí que você vai achar. Ora, mas o que ele perguntou aqui, né? Ele perguntou o ângulo, né? Já encontramos, e o FXT, né? Que ele quer saber qual é o limite de resistência do material na direção X, exatamente o quanto que eu posso chegar aqui, 30 graus, né? 35,38, quanto que eu posso chegar de tensão, o limite, né? Quando o ângulo é 35,38, né? E a falha por cisalhamento vai ser o mesmo valor que a falha por tração transversal. Ora, eu posso usar tanto faz, né? Posso usar essa ou essa. Vamos usar essa daqui, ó. Que as duas vão dar o mesmo valor, né? O FXT é o F2T sobre seno quadrado de θ. Né? Então, o FXT que ele pediu, o FXT é igual. Vamos analisar a tração transversal. A tração transversal vai ser o F2T dividido pelo seno quadrado de θ. Seno. Então, o F2T, 49. 2T, 49. Aí você vai dividir pelo seno quadrado de θ, né? O seno ao quadrado, né, desse θ aqui, que é 35,38, né? E se eu faço essa continha aqui, vai encontrar 146,16 MPa. Logicamente que isso aqui está em megapascal. No caso aqui, eu usei um RA igual a zero, né? 0, 0, 0. Os três números do RA últimos, né? Como eu faço normalmente para fazer os gabaritos, tá? Então, esse exercício aí surgiu dúvidas, né? É normal, né? Quando você vai avaliar um exercício pela primeira vez, é normal que surja dúvidas, né? Mas a minha ideia seria fazer exercícios diferentes, né? Porque, principalmente na pandemia, né? O material ele está todo digitalizado, né? Então tem que mudar as provas, senão já viu, né? Então, nesse sentido, né? Que era o exercício, tá? Então era só igualar os dois, tá? E aí você calculava o θ, e aí com o valor de θ, né? Você calcula o fx, né? Se você calcular o fx pela outra equação, né? Por essa equação vai dar exatamente a mesma coisa, né? Porque eu igualei as duas para calcular o θ, então, se eu usar essa equação, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, essa foi a ideia do exercício, né? Então, eu percebi que surgiram dúvidas, é normal que surja mesmo, né? Principalmente por causa da questão, né, ser um pouco diferente, né? Mas é uma questão que você tem que avaliar o material, né? E fazer as considerações.
tá? Então, essa foi a primeira, né? A prova, o NP2, né, que eu coloquei aqui para vocês. Depois foi a prova, né? A prova P2, né? Que eu coloquei também. Professor, Pois dá não? licença, posso fazer uma consideração aqui, um segundo? Pode. Professor, ao invés de eu fazer o F2T sobre F6, eu fiz o inverso, eu fiz cosseno sobre seno. Cosseno sobre seno é cossecante, se não me engano. E É, aí eu fiz tangente a -1, não usei arco tangente, cometi algum erro aí de cálculo e tal. Teria que, teoricamente, dar a mesma coisa se eu fizesse pela cossecante, não teria? sim, sim. Tá, O beleza. inverso da tangente, teria que dar a mesma coisa. Tá. Bom, eu vou dar uma olhada lá, Não, perfeito. analisar o que você fez, e aí eu lanço a nota. Aí qualquer dúvida a gente pode conversar com mais calma. Não, beleza, tranquilo, professor, tranquilo. Era só para saber se eu tinha executado da maneira. O raciocínio eu vi que tá certo, mas por Sim, algum motivo eu cometi algum erro aqui no meio do cálculo. Quando eu igualo a parte trigonométrica com a parte algébrica aqui, eu cometi esse erro. E aí vou refazer o exercício aqui. Mas beleza, valeu, professor. Obrigado. beleza? Joia. Bom, então, essa foi a ideia mesmo do exercício, né? Exatamente foi trabalhar nesse sentido, né? E aí nós fizemos a prova, né? A prova, pessoal, também era uma questão que eu coloquei lá bem tranquila também, né? No ponto de vista de resolução. A resolução dela é simples. Porém, você tinha também que avaliar algumas condições, né? Para poder acertar e fazer exatamente o que era pedido. Então, nesse sentido, né? Eu fiz o cálculo, fiz a questão, né, para que você pudesse pensar um pouquinho, né, e avaliar a situação e chegar num resultado, né? Então, eu vou mostrar aqui o gabarito, né? Vai ser na verdade, eu vou mostrar a minha planilha. Por quê? Porque o gabarito mesmo oficial, vamos dizer assim, né, que eu gosto, particularmente eu gosto de mostrar na forma de apresentação, na forma de apresentações, né? Onde eu posso estruturar as equações de forma bem, vamos dizer assim, detalhada, né? Mostrar o passo a passo. Mas como eu entendo que vocês já fizeram o exercício, né? Eu vi aqui que a grande maioria entregou já, né? Então, eu acho que vocês fizeram esse exercício com uma certa facilidade, né? Mas eu vou comentar com vocês, né? E aí é bom também porque vocês podem avaliar o que vocês fizeram, né? Se tiver alguma dúvida, a gente acerta. Então, aqui ele diz o seguinte, né? Também é laminado, né? Unidirecional, material compósito matriz epóxi, né? Fibra de carbono. Então, o limite de resistência na direção 1 de tração 2,280, na direção 2, 57, na direção 6, 51, né? O cisalhamento, 71. O F1C 1440, o F2C 228, né? E aqui tem o coeficiente Poisson, né? O Poisson principal 0,27 e o Poisson secundário 0,02. Aí diz o seguinte, né? Considerando que o laminado está submetido a um estado plano de tensão e o sigma x é igual a menos sigma y, que é igual a F0. Verifique se haverá falha segundo o critério da máxima deformação. Identifique os modos de falha apresentados. Então, vou mostrar aqui o que aconteceu, né? De acordo com esses dados, nós podemos perceber, na verdade, o que vai acontecer, né? Alguns alunos, eles vai falhar por cisalhamento, né? E alguns alunos vai falhar por cisalhamento e tração transversal. Ou melhor, compressão transversal, né? Porque aqui nós temos duas situações, né?
nós temos um sigma x positivo, né? E nós temos sigma y negativo, de compressão. Então, nós teremos duas situações aqui, tá? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é usar o critério da máxima deformação, tá? O critério da máxima deformação e a partir desse F0 que é dado, né? No caso aqui, eu vou usar o RA igual a 0, tá? Então, o meu F0 vai ser 300 megapascal, tá? 300 megapascal. E aí, o que vai acontecer, né? Nós teremos aqui o sigma x, né? O sigma x vai ser 300, tá? E o sigma y vai ser menos 300. Certo? Essa é a ideia, né? Que nós analisamos nesse problema, tá? O sigma x e o sigma y, tá? Bom, então, para a gente fazer esse exercício, né? O que nós vamos fazer, né? Nós temos que... A primeira coisa, né? Que eu não sei se... Eu não vi a resolução ainda, mas a primeira coisa que você deveria fazer aqui seria exatamente avaliar a questão do critério em si, né? Então, se você está falando aqui que o critério da máxima deformação, você vai precisar dos 3 subcritérios, né? Então, como é que eu fiz para resolver esse problema, né? Eu fiz o seguinte, eu fiz uma planilha, aqui a planilha, gabarito, né? Então, o que acontece aqui, né? Acontece que o seguinte, ó, nós temos aqui o nosso problema, e aqui eu tenho sigma x, tá? E aqui eu tenho sigma. Então, o sigma x é 300, tá? No caso aqui, o F0 é 300, então o RA que eu estou usando é 0, né? Então, aqui eu vou ter um sigma x positivo, né? De 300 MPa, tá? E aqui eu vou ter um sigma y negativo, né? Igual a menos 300 MPa. Né? Não tem cisalhamento. Cisalhamento é 0. Nesse caso aqui. Tá? Aí, como ele falou para calcular, né, o que ele pediu para calcular aqui? Né? Ele pediu para avaliar, né, a questão dessas tensões, né? Ele quer saber se vai ter falha ou não, né? Segundo esse critério. Você vai quebrar? A pergunta dele é, vai quebrar ou não? Né? Segundo o critério da máxima deformação. E aqui são os 3 subcritérios, né, da máxima deformação. Então, primeiro aqui, ó, esse termo aqui, ele tem que estar entre menos F1C, se for compressão, né, e F1T, se for tração. Se for compressão, para ele falhar em tração transversal, aqui é para avaliar tração longitudinal. Para avaliar tração transversal, esse termo aqui, sigma 2 menos uni 21, sigma 1, se ele for negativo, ele tem que ser maior que esse cara aqui. Se ele for negativo, ele tem que ser menor que esse. E o cisalhamento, o tal 6, ele tem que estar dentro dessa faixa aqui, né? Para que nós temos questão de segurança, né? Para que não haja falha. Então, aqui são as propriedades que foram dadas, né? Aqui é o ângulo de 30 graus, né? No caso do problema, ele foi informado, né? Um ângulo de 30 graus, né? Está informado no desenho aí, né? Desenho. E aí, qual que é a ideia, né? Ora, segundo esse critério, né, da máxima deformação, né, nós precisamos justamente do quê? Que nós precisamos do sigma 1, do sigma 2 e do tal 6, né? Por quê? O coeficiente Poisson nós temos aqui. Temos o Poisson principal e temos o Poisson secundário. O que está faltando? Né? Está faltando justamente o sigma 1, o sigma 2 e o tal 6. Né? Mas, o que ele forneceu para nós? Ele tem o sigma x
e tem o sigma y. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, né, que não sei se vocês lembraram, ainda não vi a resolução, era fazer isso aqui, ó, né? Não sei se vocês fizeram, né? Lembrar, né, da questão, né, que nós trabalhamos, né, que é a questão da mudança de coordenadas, né? Então, nós vimos lá no passado que nós podemos mudar o sistema de coordenadas, né, do global para o local, né? Então, como aqui, nesse critério, né, da máxima deformação, esse critério da máxima deformação aqui, ele leva em consideração as tensões no sistema local de coordenadas, né? O sigma 1, sigma 2 e tal 6. Então, como que nós vamos calcular essas tensões, né? Ora, nós vamos usar o que nós sabemos, né? Nós vimos lá nos slides anteriores que nós podemos mudar o sistema de coordenadas, né? Do global, que é o que nós temos, e podemos calcular o local, né? Basta multiplicar por essa matriz de transformação, né, com relação à tensão, que nós já sabemos, né? Onde C é o cosseno de θ, o θ é 30 graus, e o S é o seno de θ. Então, calculando essa matriz aqui, ó, foi que eu calculei aqui, ó, né? Calculo o seno e o cosseno ao quadrado, faz as continhas aí, né? Então, as contas aqui, ó, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, 2 vezes o cosseno vezes o seno, né? Aqui é o seno ao quadrado, aqui é o cosseno ao quadrado, aqui é menos 2 vezes o cosseno vezes o seno, aqui é menos cosseno vezes o seno, aqui é o cosseno vezes o seno, e aqui é o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Então, a partir dessa matriz aqui, que é calculada, e eu multiplicar pelas tensões, né, no sistema global, multiplicando em cruz aqui, eu tenho as tensões, né, que ele pediu, sigma 1, sigma 2 e tal 6, né, multiplica, faz a multiplicação aqui dos termos, né, então vou pegar esse vezes esse, né, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, aí tem esse termo aqui, ó, assim por diante, né, faço a continha aqui, ó, né, aí calcula o sigma 1, sigma 2, o tal 6, né, e aí o que eu faço? Eu venho para cá e vou analisar os subcritérios, né? Os 3 subcritérios. Então, o primeiro subcritério, né? Como eu tenho sigma 1 é positivo, né? Então, vou analisar o primeiro subcritério aqui, ó. Então, vou pegar sigma 1, né? Menos o uni 12 vezes o sigma 2. Então, faço a conta aqui, ó, né? Se eu fizer essa conta, eu vou pegar o sigma 1, peraí, só um minutinho, fecha isso, já tendo assim. Eu vou pegar aqui o sigma 1, o sigma 1 aqui é 190,5. Espera só um minutinho, pessoal, só um minutinho, já volto aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui onde que volta aqui. Aqui tá, aqui, né? Espera só um minutinho, pessoal. Vou atender meu filho aqui, só um minutinho. Então, pessoal, voltando aí, né? Voltando para nosso cálculo aqui, ó, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é mudar o sistema de coordenadas, né? Então, você tem aqui um sisteminha, né? Com as tensões globais aqui, ó, 300, menos 300 e 0, cisalhamento.
Aí você muda o sistema de coordenadas, né? Calculou aqui o sigma 1 é 50, o sigma 2 menos 150, cisalhamento menos 259,8. Aí você vem aqui, ó, o primeiro subcritério é esse aqui, ó, sigma 1 menos o Uni12, que é 0,27, né? Vezes o sigma 2, né? O sigma 2, nós calculamos aqui, né? Deu menos 150. Então, faz a conta aqui, ó. Menos 150. Então, fazendo essa conta, né? Você vai encontrar 190. Desculpa, aqui eu comi bola aqui, pessoal. Aqui não é 190, não, tá? Aqui é o 150. Então, fazendo essa conta aqui, você vai encontrar, né? 190,5, que é o primeiro subcritério. O que nós fizemos, né? Substituímos sigma 1, sigma 2 ali, né? E esse 190,5, o que ele é? Ele é menor que o F1T. Né? Quanto que é o F1T? 2,280, né? 2. Ou seja, se ele é menor do que o F1T, né? Ok, né? Então, segundo esse critério, não vai ter falha por tração longitudinal, né? Então, recapitulando, né? Eu tenho aqui as tensões do sistema global, né? Aí, o que nós fizemos? Usei as equaçõezinhas aqui e calculei as tensões no sistema local, sigma 1, sigma 2 e tal 6. Aí eu peguei o sigma 1, sigma 2, joguei aqui no primeiro subcritério, que é esse aqui, ó. Sigma 1 menos Ni12, sigma 2 é igual. Fiz a conta aqui, deu 190,5, que é menor que o F1T. Se ele é menor que o F1T, passou, né? Aí nós vamos para o outro aqui, ó. O segundo critério vai dar negativo, né? Porque você vai pegar menos 150, que é o sigma 2, né? O segundo subcritério é esse aqui, ó. É sigma 2 menos o Ni 21, vai ser o Ni 21, né? Vezes o sigma 1 aqui, ó. Então, o sigma 2 nós calculamos, né? Deu menos 150. Menos 150. Menos o Uni 21, que é 0,02. Que é o Uni 21, né? Vezes o sigma 1. O sigma 1 aqui, ó, 150. Então, fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar o valor de menos 153. Alguns alunos vão encontrar menos 153. Outros alunos vão encontrar um valor diferente. Então, o segundo subcritério aqui, né, se for negativo, vai ter que ser maior que o menos o F2C. O F2C aqui é 228. Então, esse aqui, ele é maior que menos 228. Então, tá ok, né? Passou o segundo subcritério. E o terceiro subcritério é o cisalhamento, né? O cisalhamento é indiferente o sinal, né? Então, por exemplo, aqui vai dar menos 259, menos 259, 0,8. Aí você vai comparar com esse cara aqui, que é o F6, né?
que é 71. Tá? Então, quando você compara que o terceiro subcritério deu negativo, então a tensão aqui, ela ficou menor, né? Então, esse aqui é maior, né? Então, você tem uma tensão, né, que é maior, ou melhor, ela é menor porque é negativa, né? Então, qual seria a resposta, né, do exercício, né? Com esse estado de tensão, né, a estrutura vai falhar por cisalhamento, né, segundo esse critério. Então, falhou aqui. Passou o primeiro, passou o segundo, falhou por cisalhamento. Então, esse é o exercício, tá, que eu coloquei para vocês. Como eu disse, eu ainda não vi o que vocês fizeram, né, se vocês fizeram exatamente o que eu propus, né? Eu vou dar uma olhada agora, né, para ver exatamente o que vocês consideraram, mas de uma forma geral, era isso que era para fazer, né? Ou seja, primeiro, você vai pegar as tensões aqui, né, e vai mudar o sistema de coordenadas, né, e vai escrever as tensões do sistema global, né, usando essa equaçãozinha aqui. Aí, com essas tensões, né, o sigma 1, o sigma 2 e o tau 6, você joga aqui nos critérios e compara, né? Se for tração, na direção 1, calcula com F1T. Se for compressão na direção 2, calcula o F2C e compara o cisalhamento. No caso, passou o primeiro, passou o segundo e falhou no terceiro, ou seja, falha por cisalhamento. Tá? Então, essa é a ideia, né, do exercício que eu coloquei para vocês. Então, como eu falei, eu vou avaliar, né? Ainda não vi o que vocês fizeram, tá? Mas eu vou olhar, tá? E aí eu posso corrigir e lançar a nota, tá? Então, essa foi as tarefas, né, que eu passei para vocês, para que vocês pudessem fazer, né? Como eu disse, a minha ideia era preparar exercícios relativamente rápidos para fazer, tá? Porém, tinha que ser diferente, né? Porque a gente sabe, né? Com o tempo, né? O material ele está todo digitalizado, né? Então, é mais do que normal que eu tenha que fazer provas diferentes, né? Principalmente para avaliar vocês e também para que eu possa criar novas questões, né? Questões conceituais mesmo, né? A ideia do curso é trabalhar com questões conceituais, né? É lógico, a gente pode trabalhar também questões mais elaboradas, né? Questões que envolvem vários cálculos, né? Várias simulações, né? Mas o importante é focar no conceito, né? O que é o critério da máxima deformação, né? O que eu tenho que calcular para poder comparar as coisas, né? Quando que eu sei se vai ter falha ou não? Então, é nesse sentido que a gente faz a análise, né? De forma que a gente possa saber, né? Exatamente sobre isso, né? Então, nesse sentido, né? É que eu preparei, né, esse material, né? Na verdade, o objetivo meu foi exatamente esse, né? O objetivo de colocar simplesmente questões diferentes, né? E de acordo com o calendário, né? De compromissos, né? Que vocês tinham, eu coloquei também questões mais rápidas, né? Justamente para poder sobrar um tempo aí, vamos dizer assim, né? Para que vocês pudessem avaliar outras coisas, né? Uma vez que vocês estão aí no final do semestre com vários outros compromissos, principalmente os compromissos relacionados com o TG, apresentações, né? Agora tem os comentários para vocês atualizarem. Então, diante de tudo isso, né?
eu preparei essas duas questões, né? E agora, como eu falei para vocês, está na minha mão, né? Eu vou corrigir, eu vou lançar tudo isso para vocês, né? Eu tenho um pouco mais de uma semana para fazer isso, e essa foi a ideia, né? A ideia seria trabalhar nesse sentido, né? No sentido de focar no que é conceitual, né? E fazer uma questão mais rápida, né? No semestre passado, eu coloquei uma questão bem trabalhosa, né? Também coloquei uma questão nova, né? E no semestre passado eles precisaram do Excel para resolver, né? Por quê? Porque para resolver o sistema, nós tivemos que resolver no final um sisteminha 6x6, né? Então, não dá para resolver na mão um sistema 6x6, né? Não tem como calcular um determinante, né, numa matriz 6x6, né, dá muito trabalho. Resolver um sistema 6x6 dá muito trabalho para resolver na mão. E aí, a minha ideia foi exatamente passar algumas dicas, né, para os alunos com relação ao Excel, né, para que os alunos pudessem fazer o exercício mesmo no Excel, né? E aí os alunos fizeram e foi tudo bem, né? Porém, o que a gente analisa, né? Cada turma é diferente, né? Não tem como avaliar. A gente avalia pontos diferentes da disciplina. Então, nesse semestre eu coloquei exatamente essa questão, né? São duas questões mais simples, mais rápidas, né? De resolução imediata, mas que exige ali que você dê uma pensada, dê uma analisada, né? Dá uma olhada no assunto, dá uma olhada no material, né? Nos slides, né? Faz uma análise, uma avaliação para poder resolver. Então, nesse sentido que eu preparei essas questões. Então, eu vou dar uma olhada, né? Vou corrigir e vou lançar a nota, né? Mas o gabarito, né? Eu vou preparar um gabarito mais formalizado, né, mais direito, mais certinho, né, mais detalhado, mas de uma certa forma o procedimento para calcular é esse, né, as duas questões, tá? Então nesse sentido aí que a gente vai trabalhar. Então voltando aqui para os nossos compromissos, né, nós temos agora a questão do seminário, né? Então nosso próximo compromisso seria o seminário, né? E aí tem um material, né, que eu preparei no semestre passado, né, que fala sobre as propriedades, né, propriedade de engenharia, né, que seria agora avaliar, né, o material do ponto de vista de um laminado, né, um laminado compósito com várias camadas, né, como é que eu faço para calcular a propriedade mecânica, o modo de elasticidade, na direção X, na direção Y. Então, nesse sentido que eu preparei esse material para que vocês pudessem ter esse conceito aí também, tá? Dentro da nossa disciplina. Então, basicamente, né, o que a gente vem trabalhando aqui é a questão de uma lâmina, né? Então, por exemplo, se a gente analisar aqui o que nós fizemos até agora, né, principalmente do ponto de vista tanto da micromecânica quanto da macromecânica, né, nós analisamos um laminado, né, ou uma lâmina de material compósito. Então, nesse sentido, né, nós trabalhamos algumas propriedades, né, do material, como o módulo de elasticidade longitudinal, né, que é o E1, o módulo de elasticidade transversal, que é o E2, mas são propriedades nas direções locais, né, de uma lâmina ou de um laminado unidirecional, né? Se eu tenho uma lâmina, ela tem um modo de elasticidade E1, né? Se eu coloco uma lâmina em cima, né, uma outra orientação de fibra diferente, né, aí eu tenho um laminado, né, e a propriedade mecânica desse laminado é diferente, né, de E1 e de E2, né, principalmente se ele tiver um ângulo diferente de 0 ou de 90 graus, tá? Então, a ideia agora é exatamente essa, né? Então, no início, nós trabalhamos na
na micromecânica, né? Então, nós temos a fibra e nós temos a matriz, né? E nosso objetivo é determinar as propriedades do material do compósito, né? Então, na micromecânica, por exemplo, nós determinamos equações, né? A regra das misturas, né? Para calcular o E1, o E2 e o G12, né? O poisson principal, o poisson secundário, são propriedades de rigidez da estrutura, tá? Então, tudo isso nós analisamos, né? Nós sabemos calcular isso aqui, né? E só que essas propriedades, né, são propriedades de uma lâmina, de um laminado unidirecional. O que nós vamos fazer agora é avaliar um laminado, né, mas não um laminado unidirecional, mas um laminado com várias camadas, com diferentes ângulos de orientação, né? Por exemplo, a 0, 45, né? Mais 45, menos 45, 60. Então, vários ângulos de orientação de fibra diferentes, né? E essas camadas todas empilhadas, né? Qual vai ser a propriedade mecânica final, né, desse laminado? Então, é nesse sentido que a gente vai fazer análise, né? E essa análise a gente vai iniciar, na verdade, né? Lembrando da teoria clássica de laminação, que nós analisamos lá nas aulas anteriores, e aí nós avaliamos um elemento, né, submetido a um carregamento, né, poderia ser um carregamento axial, né, de tração, ou momentos, né, momentos fletores, momentos de torção. E aí nós temos a condição deformada da estrutura, né, que vai sofrer tanto um deslocamento na direção X, né, ou Y, que seria no plano, e dependendo da situação de aplicação de momentos fletores, também a estrutura vai sofrer uma rotação aqui, né, em relação à seção original, né, que é perpendicular a X, né, essa seção transversal com a aplicação de momentos fletores, ela vai sofrer uma deformação angular alfa. Então, é nesse sentido aqui que nós vamos trabalhar a questão dos deslocamentos e rotações. Então, lá no início, né, nós chamamos deslocamentos de translação, né, os deslocamentos na direção X, nós chamamos de U, deslocamento na direção Y, nós chamamos de V, e na direção Z, nós chamamos de W, né, e nós temos os deslocamentos de rotação também, no caso, o alfa X, né, que seria a deformação angular em relação a X, e o alfa Y, a deformação angular em relação a Y. E o equacionamento matemático, né, que nós trabalhamos aí durante o curso, né, exatamente as equações, né, que relacionam as tensões e as deformações, né, por uma camada K, né, de um laminado qualquer. Nós temos aqui que no sistema global, né, para cada camada, as tensões no sistema global, elas podem ser calculadas, né, de acordo com uma matriz de rigidez da camada K vezes um vetor de deformações, né, as deformações específicas da estrutura, né, e sendo que essas deformações específicas, né, elas podem ser escritas como sendo as deformações específicas, né, do plano médio da lâmina, né, onde nós temos esse índice zero aqui, que indica que a deformação do plano médio da lâmina, mais o Z, né, que seria a distância Z, vezes os capas, né? Os capas são as curvaturas, né, que nós vimos. A curvatura, né, é inverso do raio de curvatura, né? Então, a dimensão disso aqui é 1/milímetro. Né? E aí nós podemos reescrever, né, o sistema de equações como sendo as tensões, né, que são iguais a matriz de rigidez, né, da camada K vezes as deformações totais, né, que podem ser escritas como as deformações do plano médio da lâmina mais a coordenada Z vezes capa, vezes os capas, né, onde os capas representam as curvaturas da placa, né.
E aí nós vimos que, dependendo do laminado, né, se o laminado ele tem propriedades diferentes, né, então eu tenho 4 camadas, né, cada camada tem uma orientação de fibra diferente. Nós partimos da hipótese que as deformações elas possuem uma variação linear, né, porém, o modo de elasticidade, né, ou seja, a característica de rigidez do material, ele não varia, ele varia de uma forma, vamos dizer assim, não linear, né, logicamente, justamente porque eu tenho várias camadas aqui com orientações diferentes, né? Então, se eu tenho uma camada aqui a 90 graus, ela vai ter uma certa propriedade mecânica de rigidez, né? Se eu tenho uma camada aqui a 45 graus, a propriedade mecânica é diferente, né? Se eu tiver uma camada zero, né, ou seja, a rigidez é maior na direção 1, na direção da fibra, então tem uma propriedade maior. Então, se as deformações, a distribuição de deformação específica, ela é linear, né? Porém, a característica da propriedade de rigidez, ela não é linear, então a distribuição de tensão, a distribuição de tensões, ela vai ter essa característica, ou seja, ela vai ser linear dentro da camada, né? Porém, quando você passa para outra camada, você tem uma distribuição não linear, né? E você pode ter esses picos de tensão, né? Em pontos específicos, né? Que podem provocar, inclusive, falhas por delaminação. Então, de acordo com o que nós vimos lá no início, né? Na teoria clássica de laminação que nós vimos, nós temos as equações, né? Para os esforços normais e para os momentos fletores e de torção pode ser obtido, né, através de uma integral, né, de sigma x vezes dz, né, dentro de cada camada, ou seja, variando aqui os limites de integração de menos t sobre 2 até t sobre 2, né, dentro de um laminado, né, onde t é a espessura do laminado, né, e aí nós podemos envolver essas equações de uma forma matricial, geral, tá? Então, nós podemos escrever que as cargas, né, axiais, que podem ser tração ou compressão, e carregamento e cisalhamento, pode ser escrito como a integral, né, das tensões vezes o elemento infinitesimal dz. E as integrais nós podemos escrever como sendo um somatório, né? Então, nesse sentido, a gente tem essas equações e os momentos também, né, que podem ser definidos como sendo a integral das tensões vezes E dz. Né? E aí a questão da convenção de sinais, né, que a gente vai usar, né, simplesmente aqui nós temos as cargas, né, NX, NY e o NXY, que seria tensões de cisalhamento. Nós temos os momentos, né, os momentos fletores, MX, MY e o MXY, né, e o MYX, são as cargas que podem ser aplicadas em estruturas, né, em laminados de materiais compósitos, né, de forma que nós podemos estabelecer a relação entre estas cargas e as deformações calculadas. Então, nesse sentido, né, a gente chegou na conclusão que existem equações que relacionam justamente, né, as cargas aplicadas, né, no laminado, né, as cargas axiais, né, cargas de tração e compressão, e cargas de cisalhamento, e momentos fletores e momentos de torção. E aí nós identificamos, né, e definimos 3 matrizes, basicamente, né? Nós definimos uma matriz A, né? Essa matriz A nós chamamos de matriz de rigidez a extensão, né, que nós multiplicamos aqui pelas deformações específicas do plano médio da lâmina, mais uma matriz B. Essa matriz B nós chamamos de matriz de acoplamento, né, vezes as curvaturas, né, que são os capas. E, no caso, os momentos, né, eles podem ser escritos como sendo
as matrizes de acoplamento, né, vezes as deformações específicas do plano médio da lâmina, mais uma matriz D, né? As matriz D representa a matriz de rigidez à flexão, né? Vezes os capas. Então, o sistema de equações ele pode ser escrito dessa forma, né? Ou também pode ser escrito de uma forma também matricial, só que mais compacta, né? Então, nós temos aqui a matriz A, né, que é a matriz de rigidez e extensão, vezes o epsilon, que são as deformações específicas, né, do plano médio da lâmina, mais a matriz B, que é a matriz de acoplamento, vezes os capas, que são as curvaturas. E a matriz coluna, né, dos momentos, né, ela pode ser escrita como a matriz B, vezes as deformações específicas do plano médio da lâmina, mais a matriz D, que é a matriz de rigidez à flexão e torção, vezes os capas, que são as curvaturas. Então, tudo isso nós vimos. E existem fórmulas, né, equações, para determinar os coeficientes dessas matrizes, né, as matrizes A, B e D. Né? Então, para cada coeficiente da matriz A, eu tenho uma equação, né? Então basta substituir aqui. Né? Se eu estiver calculando XY, vou usar a matriz Q, que é a matriz de rigidez de cada camada, né? Vou usar os coeficientes QXY da matriz Q de cada camada, e vou multiplicar por essa diferença aqui, que é as coordenadas Z de cada camada, ZK menos 1. A mesma coisa, a matriz B tem uma equação bem parecida, né? Vai depender dos coeficientes da matriz Q, ou seja, eu vou ter que calcular a matriz Q, né, de todas as camadas, só que aqui eu vou multiplicar por 2, vou dividir por 2, multiplicar por meio, né, e eu vou ter que multiplicar por esse quadrado aqui, dessas diferenças aqui, né. E a mesma coisa a matriz D, né, 1/3 desse somatório aqui, posso calcular todos os coeficientes de cada matriz. E aí, tendo as matrizes, né, e tendo os momentos, nós podemos calcular as deformações e as curvaturas. E tendo as curvaturas e as deformações, é possível calcular os momentos e as cargas axiais. Então, essa é a ideia, né? Como nós temos as equações, né, a partir de valores dados e valores que podem ser calculados, nós podemos obter tanto momentos como as deformações e curvaturas, como também as cargas axiais. Então, essa é a ideia, né, dessa teoria clássica de laminação. Aí tem aqui a fórmula, né, geral da matriz A, né? A matriz A é conhecida como matriz de rigidez e extensão. Então, ela vai depender da matriz Q, né? Para cada coeficiente da matriz A, vai estar atribuído um coeficiente da matriz Q, só que vai ser de cada camada. Como isso aqui é um somatório, né, de K igual a 1 até M, eu vou ter a diferença, né, das coordenadas vezes o coeficiente Q de cada camada, né? E aqui nós temos também, né, o que nós chamamos de o plano de referência, né, e a convenção de sinais para a obtenção das coordenadas, né? Então, conforme nós estamos usando a referência do livro do Jones, né, nós estamos usando aqui o eixo Z, ele é positivo para baixo, e é assim que a gente faz a nomenclatura das coordenadas Z, né? Então, nós temos aqui a espessura, né, do laminado, aqui a metade da espessura, T/2, nós temos o plano de referência passando por aqui. E aí nós temos as coordenadas, né? Eu tenho o Z0, né, que seria a distância do plano de referência até a primeira camada, Z1, Z2, assim por diante. Né? E aí nós temos, do lado inferior, né, a camada inferior do plano de referência, né, nós temos as coordenadas Z, né, a primeira coordenada Z, que seria Zn, seria a distância do plano de referência até a última camada aqui. Né? Então, se a gente imaginar que nós temos um laminado com 10 camadas, esse aqui seria o Z10, né? Esse aqui seria o Z9, Z8, assim por diante. Então, primeiro você define o Z0 e o Zn. Né? O Z0
é a metade da espessura, né? A distância do plano de referência até a primeira camada lá. E o ZN, né, que seria a distância do plano de referência até a última camada, e o Z positivo para baixo. Então, com essas definições, você calcula cada coeficiente Z para poder montar as equações e calcular a matriz A. E a mesma coisa para a matriz B, né? O que vai mudar na equação aqui, que você vai multiplicar por meio, e os coeficientes aqui, as coordenadas Z estão ao quadrado. Mas o conceito é o mesmo, né? Um somatório. Dependendo da quantidade de camadas, né? K igual a 1 TN. E a matriz D também. Você determina cada coeficiente da matriz D, né, a partir de cada coeficiente da matriz Q, de cada camada, multiplicando por vamos dizer, essa diferença, né, de cubos, né? São dois termos que estão elevados ao cubo, que você vai fazer a diferença entre eles, né? E é importante aqui porque você tem que prestar atenção no sinal, né? Porque como ele está ao cubo, né? Se o número se a coordenada é negativa, né? Por exemplo, todas as coordenadas acima do plano de referência são negativas. Então, se eleva ao cubo, ele permanece negativo. Então, essa é a ideia, né? Uma vez que nós estamos considerando o livro do Jones como referência, ou seja, Z positivo para baixo. E aí, continuando, né? Essa daqui é a figura que mostra exatamente o que nós vamos definir como um sistema de referência para definir as coordenadas, né, de cada camada. O sistema de equações, né, que pode ser definido dessa forma, né, tanto da forma completa, matricial, quanto a forma compacta. E aí nós temos alguns conceitos, né, alguns conceitos importantes para a gente poder definir, né, justamente essas propriedades, né, essas constantes, né, de engenharia, de um laminado, né? Como é que nós fazemos, né, para definir essas constantes, né? Então, a gente vai partir de alguns conceitos básicos, né, de alguns tipos de laminados que têm algumas características geométricas que facilitam a nossa vida, né, do ponto de vista de cálculo, de análise, etc. Então, o primeiro conceito aqui que a gente vê, né, principalmente quando nós queremos analisar um laminado, é o conceito de laminado simétrico, né? Então, o que vem a ser um laminado simétrico? Um laminado simétrico, ele parte do princípio que para cada camada, né, de um lado do plano de referência, existe outra camada idêntica, né, com a mesma espessura, mesma orientação, propriedade, do outro lado do plano de referência. Esse é o laminado simétrico, né? Por exemplo, esse laminado aqui, ó, eu tenho uma camada 0, uma 45, uma menos 45. A letra S aqui, a letra S indica que ele é simétrico. Então, nós temos 3 camadas, né? Uma 0, uma 45, menos 45. Aí tem um plano de referência aqui, passa na metade do laminado. Aí, do outro lado do plano de referência, nós temos uma camada idêntica a essa, né? Com a mesma orientação de fibra, né? Mesma propriedade, mesmas dimensões, idênticas, né? Então, simetricamente ao plano de referência, se eu tenho uma de menos 45 aqui, eu tenho outra de menos 45 aqui também. Se eu tenho uma de 45 aqui, eu tenho de 45 aqui. Se eu tenho uma 0, eu tenho uma 0 aqui, né? E aí, tem uma característica importante, né, que, no caso dos laminados simétricos, né, no laminado simétrico, a matriz B é 0, tá? Então, isso é direto, né? Se você tem um laminado simétrico, a matriz B é igual a 0. Então, isso facilita muito a nossa vida, né? Principalmente se a gente imaginar esse sistema de equações aqui, ó. Então, se eu calcular a matriz A, calculo a matriz B, calculo a matriz D, calculo essas 3 matrizes, né? E vamos imaginar que eu tenho aqui as cargas, né? Eu tenho os momentos e eu tenho as cargas aplicadas. Ora, se eu tenho as cargas aplicadas, né,
e calculo essas matrizes, A, B e D, aí eu posso calcular o quê? Posso calcular as deformações específicas, né, que são 3, mais as curvaturas, né, que são 3. Ou seja, eu tenho um sistema aqui com 6 equações e 6 incógnitas, né, que é um sistema que não é trivial de resolver, né? Você tem que usar algum artifício computacional para resolver, né? Dá para resolver na mão? Dá para resolver na mão, né? Mas o trabalho é grande, né? Muito trabalho para fazer, você pode usar um Excelzinho simples, aí você calcula isso facilmente, tá? Então, o que acontece? Quando o laminado é simétrico, a matriz B é 0. Então, o que acontece aqui? De cara, tá? Esse termo aqui sumiu e esse aqui termo sumiu, né? Ou seja, esse termo aqui sumiu e esse termo sumiu. Então, logicamente, nós teremos o mesmo sistema, né? Com 6 equações e 6 incógnitas, continua com a mesma quantidade de equações, mesma quantidade de incógnitas. Porém, ele fica bem mais simplificado, né? A quantidade de coeficientes que você vai ter agora é bem menor, né? Então, você vai ter aqui simplesmente que os esforços, né, N, serão iguais à matriz A, que é a matriz de rigidez, a extensão, vezes o epsilon. E M, né, que são os momentos, né, vai ser igual à matriz D vezes o kappa. Então, facilita bastante. E aí, nós temos também, né, a questão dos laminados assimétricos, né? Ora, se o laminado simétrico, ele representa exatamente, né, o laminado simétrico. Para cada camada, né, acima do plano de referência, você tem outra abaixo do plano de referência, né, na mesma coordenada Z, a mesma camada idêntica, né, com mesmo ângulo, né, de orientação, né, mesma propriedade, mesmas dimensões, mesma espessura. Então, o laminado é simétrico. Da mesma forma que você tem laminado simétrico, né, quando essa condição não se verifica, aí, logicamente, o laminado é assimétrico, né? Ou seja, não existem relações de igualdade entre as camadas, né, acima e abaixo do plano de referência. E aí você tem exatamente, né, o sistema, né, 6 por 6 com todas as equações, né, com todas as matrizes, A, B e D. Tá? E aí tem uma característica importante também, que nós vimos, que é a questão do laminado, né, se ele é simétrico e cross-ply, né? Então, se o laminado ele é simétrico e cross-ply, então nós teremos aqui, né, no caso, o laminado cross-ply, né, é o laminado onde nós temos apenas camadas a 0 e a 90. Né? Então, se eu tiver um laminado com camadas a 0 e 90 graus, ele é chamado de cross-ply. E aí, se a gente definir que existem as duas situações, né? Ou seja, ele é simétrico e cross-ply. Né? Por exemplo, aqui, ó, tem uma camada 0, tem uma 90, e tem o plano de referência, tem outra 90 e uma 0 total. Então, se o laminado ele é simétrico e cross-ply, então facilita muito a nossa vida, né? Por quê? Primeiro, a matriz B é 0, né? Se a matriz B é 0, porque justamente ele é simétrico. E a matriz A e a matriz D, né? Se você lembrar lá do início, né? Quando eu tenho camadas a 0 graus, né? Ou a 90, né? Porque se eu trocar o sistema de coordenadas, a gente já fez esse exercício também, né? Se eu trocar o sistema de coordenadas, usar as equações lá de sai pagando, né? A 90 graus, simplesmente eu troco esse coeficiente por esse, né? Na matriz Q. E se serve para a matriz Q, ela vai influenciar diretamente na matriz A, né? Porque a matriz A depende da matriz Q. Então, se o laminado é simétrico, a matriz B é 0. Agora, se ele é simétrico e cross-ply, aí nós temos esses zeros aqui que vão aparecer nas matrizes, né? Que vão facilitar também a nossa vida, né? No ponto de vista de cálculo. Então, quando aparecem zeros na matriz, facilita a nossa vida, né? Porque as operações ficam mais simplificadas, né? Uma vez que qualquer número multiplicado por zero é zero, né?
Então, facilita a nossa vida também, né, se ele for simétrico e cross-ply, certo? Então, continuando, né, aí nós temos os laminados simétricos, né, que nós vimos que existe uma característica importante, né, cada camada acima do plano de referência, né, nós temos uma camada abaixo, né, do plano de referência, idêntica, né, com a mesma espessura, né, mesmo material, mesmo ângulo de orientação de fibra, né. E aí, nesse tipo de laminado, né, logicamente, a matriz B é zero, né. Então, nesse tipo de laminado, a matriz B é zero. E não necessariamente, né, nós teremos os termos aqui iguais a zeros apenas se ele for cross-ply. O cross-ply é quando nós temos camadas a 0 e a 90. Mas, partindo do princípio, né, que é um laminado geral, né, porém simétrico. Se ele é simétrico, a matriz B é zero. Se é um laminado geral lá, né, ele vai ter a matriz A, né, tem os coeficientes da matriz A, e a matriz B com os coeficientes da matriz D, né? E a matriz B é zero. E aí, ainda, né, continuando aí com o laminado simétrico, né? Continuando aí a questão do laminado simétrico, a matriz B é zero, então as relações, né, de carga e deformação, né, elas se resumem a essas equações. Então, eu tenho aqui, voltando para cá, né, então, se o laminado é simétrico, né, eu tenho exatamente a matriz B igual a zero, então esse termo aqui sumiu, e esse termo aqui sumiu, né? Então, eu tenho exatamente, na primeira equação, N é igual a A vezes Epsilon. Na segunda equação, M é igual a D vezes K. Então, no laminado simétrico, né, as equações elas ficam resumidas, né? Ou seja, eu tenho aqui um vetor, né, uma matriz coluna com cargas, eu tenho aqui uma matriz de flexibilidade, e eu tenho aqui uma matriz coluna com deformações específicas, né, da linha média, do plano médio da lâmina. E aqui eu tenho as equações, né, dos momentos vetores, né, que pode ser escrito como sendo a matriz D, que é a matriz de rigidez, a flexão e torção, vezes os capas, né, onde os capas são as curvaturas. Então, as equações elas ficam resumidas, né? E aí, a gente pode avaliar o laminado assimétrico. No laminado assimétrico, essa equação aqui é importantíssima, né? Por quê? Aqui é uma outra forma de representar o sistema de equações na forma matricial, né? Se o laminado ele é assimétrico, então a matriz B é diferente de zero. Então, o exercício que eu passei para a turma no semestre passado era exatamente isso aqui, ó, né? Então, eu dei para eles eu propus, né, uma prova, né, com um laminado assimétrico, um monte de camadas lá, né, deu trabalho para eles fazerem, mas eu dei umas dicas de Excel, né, para eles fazerem no Excel mesmo, né. A princípio, era um trabalho para fazer individualmente, né, então cada um fez a sua planilha lá da forma como eles tinham para fazer, né. E aí, você pode usar isso aqui, ó, né? Ou seja, primeiro você calcula a matriz A, né? Com as formulinhas, as equações que eu mostrei lá para vocês, né? Depois, você calcula a matriz B. A matriz B com as equações, né? Você calcula a matriz Q de cada camada, então você tem 4 camadas, você calcula primeiro as matrizes Q, né? Vocês sabem calcular, nós já fizemos vários exercícios, e a partir dos coeficientes da matriz Q, né? Que é a matriz de rigidez de cada camada, usando as equações de sai pagando e tudo mais, a gente calcula as matrizes Q. E com as matrizes Q, nós calculamos as matrizes B, né, a partir das coordenadas, né, as coordenadas Z, né. E aí, por último, nós calculamos as matrizes D,
Então, esse é o exercício que eu passei para eles, né? Então, a mesma forma de equações, né, que são mostradas aqui, né, esse sistema de equações é exatamente o mesmo. Ele pode ser resolvido agrupando, né? Se eu fizer as operações algébricas, né, matemáticas, é exatamente o mesmo sistema. Então, o que eu fiz para eles lá? No semestre passado deu um laminado, né, com várias camadas. Se eu não me engano, acho que eram 5 camadas, né? E era assimétrico, várias camadas, né? Então, por exemplo, tinha uma 0, tinha uma 90, tinha uma 45, tinha uma 30 graus, tinha uma 0, por exemplo. Por geral, né? E aí o que acontece, né? Com essa quantidade de camadas, né? 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5. Com essas 5 camadas, né? O pessoal calculou a camada Q, né? A matriz Q de cada camada, né? As coordenadas locais, né? Então calculou, por exemplo, essa camada 0 e calculou o Q1, 2 da primeira camada. E aí ele foi mudando o sistema de coordenadas, né? Mudou para 90, 45, foi calculando as matrizes Q de cada camada. E aí, com as matrizes Q, ele calculou a matriz A, calculou a matriz B e calculou a matriz D. Aí ele tem um sistema com 6 equações e 6 incógnitas. Como que eu resolvo isso, né? Que foi a dúvida dos alunos, né? Como é que nós vamos resolver um sistema com 6 equações e 6 incógnitas? Aí eu dei a dica para ele, né? No Excelzinho, né? Você resolve. Né? Se vocês quiserem, agora a gente já está caminhando para as 11 horas, mas na aula que vem, né, eu posso mostrar para vocês como é que nós calculamos, né, como que nós resolvemos um sistema 6 por 6. E assim, no Excel, né, eu vou mostrar para vocês, né, caso vocês não saibam, pode ser que vocês até já saibam fazer, mas só inverter a matriz e multiplicar, né? E é interessante porque dessa forma que eu vou mostrar para vocês, ele não resolve só um sisteminha 6 por 6, como também resolve qualquer sistema, né? Um 12 por 12, um 20 por 20, 30 por 30, 100 por 100. Só vai depender do tamanho da planilha que você fizer, mas a forma de resolver é a mesma, tá? Dá mais trabalho só para digitar, mas a partir do momento que você sabe resolver um 2 por 2 no Excel, invertendo a matriz, você faz um 100 por 100, 300 por 300 e assim por diante, né? Então, o exercício que eu passei para eles, né, no semestre passado foi mais trabalhoso, né? A princípio também teve muita dúvida, né, para fazer. E aí eu mostrei esse sistema, né, escrito dessa forma, que é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui, né? Se o laminado ele é assimétrico, né? Isso que eu mostrei para vocês, sistema de equações, né? Com seis equações e 6 incógnitas, né? Onde as matrizes elas estão separadas, né? A princípio elas estão separadas, matriz A, matriz B, matriz D, e cada matriz multiplicando pelo seu respectivo ou deformação específica ou capa, né? Se o laminado for assimétrico, você pode acoplar as equações, né? Dessa maneira e dá para resolver. E aí você tem exatamente o sisteminha 6 por 6, onde os termos estão agrupados. Tem uma matriz global aqui, ó, ABD. E aí, se você inverter essa matriz, né? Inverter essa matriz é passar ela multiplicando, passar ela dividindo, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que nós temos, foi o que a gente fez no Excel lá, né? Nós temos as cargas, né? Nós temos as cargas, né? As deformações elas passam a ser as incógnitas. Então, para calcular essas incógnitas, né, basta passar essa matriz aqui dividindo, né? Ou seja, passar essa matriz dividindo é a mesma coisa que calcular a inversa dela, né? Então, se eu inverter essa matriz aqui, no Excel é simples, inverter a matriz. Se eu inverter essa matriz aqui e multiplicar pelas cargas, eu tenho
o epsilon que eu quero. Né? Então, é um jeito extremamente simples, né, de você resolver um sistema de equações lineares, né, com a quantidade de incógnitas e de equações que você quiser. Né? Porque se você tem um Excel na mão, é um software relativamente simples, né, que todos nós temos acesso. Se você tiver um Excelzinho na mão, você resolve um probleminha desse fácil, né? Com 6 equações, 6 incógnitas, basta inverter, né? Inverter e passar multiplicando, fazer as continhas, né? Então é extremamente simples, né? Se vocês quiserem, na próxima aula eu posso mostrar essas dicas aí, como calcular, como achar as raízes, né? Como calcular as variáveis, né? As incógnitas, no sisteminha 6x6, né? Que seria esse caso aí, tá? E aí, na verdade, né, tudo que eu falei aqui para vocês foi uma introdução, né, uma introdução para a gente poder entrar no próximo assunto. Né? O próximo assunto que a gente vai ver, a gente vai trabalhar com as propriedades de engenharia, né, de laminados, né? Ou seja, determinar as propriedades mecânicas, né, dos laminados, né, e no sentido de simplesmente, né, como quando você tem, por exemplo, um laminado, né, com várias camadas, várias orientações de fibra, cada camada ela vai ter as suas propriedades, né? Então, por exemplo, nós vimos lá no início, né, que nós temos as propriedades mecânicas do material, né? Desde lá do começo da micromecânica, tem o E1, por exemplo. Né? O E1 módula a cidade do material na direção 1. Né? Então, você está falando aqui de uma lâmina, né? Ou um laminado unidirecional. Né? Tem o E1, tem o E2, o G12. São propriedades que podem ser obtidas através de ensaio. Né? Só que o que acontece, né, quando você tem várias camadas, né, desse material aqui, ó, fibra de carbono, matriz epóxi, eu vou empilhar várias camadas, né? Cada camada tem as suas propriedades, né? Podem ser iguais, né? Mas muda o ângulo de orientação. Então, se eu tiver um laminado, né, com várias camadas, 0, 90, 45, né? E aí cada camada vai ter uma contribuição, né, na rigidez do material na direção X, né? Na direção Y. Então, isso que a gente vai determinar, né? Quando a gente fala aqui em propriedade de engenharia, né? Nós estamos falando do laminado agora, né? E é um laminado com várias camadas, né? E, logicamente, camadas com ângulos de orientação diferentes. Né? Isso vai fazer com que a gente tenha que determinar uma estratégia para a gente poder determinar qual é a propriedade mecânica do laminado, né? Aparente, né? Uma média, né? Do ponto de vista macroscópico. E nós vamos ver que existem várias equações simples, né, que a gente pode obter essas propriedades, né? Exatamente, a gente vai definir o conceito de laminado balanceado, né? Então, nós temos o conceito de laminado simétrico e também temos o conceito de laminado balanceado, né? O laminado balanceado, né, seria o laminado onde nós temos, para cada camada com um ângulo de orientação fibra mais θ, existe uma camada de mesma espessura e propriedades com ângulo de orientação menos θ. Então, por exemplo, né, se você, vou dar um exemplo aqui, né, imagine que você tem um laminado 45 menos 45 menos 45 e 45. Então, esse caso aqui, o que ele é? Ele é simétrico, né? Porque se a gente partir do princípio, né? Se nós partimos do princípio que existe um plano médio aqui, né? Eu tenho uma camada menos 45, uma idêntica aqui. Tem uma de 45 aqui e uma de 45 aqui, idêntica. Então, ele é simétrico, né? Simétrico. Porém, ele é balanceado também, né? Ora, se eu tenho uma de 45 de um lado, eu tenho uma de menos 45. Se eu tenho uma de menos 45, tem outra de 45. Então, ele é
simétrico e balanceado, né? E não necessariamente, né, o laminado balanceado ele é simétrico, né? Eu posso ter um laminado balanceado e assimétrico, né? Exatamente o caso, né? Se eu tiver uma de 45, né? Depois eu tenho uma de menos 45, depois eu tenho uma de 45, depois eu tenho uma de menos 45. Então, esse laminado aqui, ele é o quê? Ele é balanceado, né? Tem uma de 45 aqui e tem uma de menos 45 do outro lado. 45 aqui, tem menos 45. Tem uma de menos 45, tem uma de 40. Ou seja, é balanceado, mas não é simétrico. Então, o conceito de laminado balanceado vai ser interessante para mim, para a gente nessa análise, né? E aí, o termo, né, a constante que a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, o nosso próximo conceito, né, que a gente vai estabelecer aí, é o conceito das constantes elásticas, né? Como obter, né, essas constantes elásticas do laminado. Essa é a nossa próxima análise, né? Como calcular as constantes do laminado. Né? E aí a gente vai obter algumas equações, né? Algumas hipóteses. Primeiramente, nós vamos considerar aqui um laminado simétrico, balanceado, com carregamento axial, ou seja, aplicado aqui um esforço, né? Uma carga NX, né? Coincidente aqui com o sistema de coordenadas global, como a gente está falando no laminado agora, a direção X, né? E aí nós temos as propriedades mecânicas, né? Esse E x barra, né? Vai ser o modo de elasticidade, nós vamos chamar de modo de elasticidade aparente do laminado. O efetivo, né? O modo de elasticidade efetivo do laminado, que agora a gente não está mais falando de uma lâmina, né? Nós estamos falando da propriedade mecânica de rigidez do laminado, né? Independente da quantidade de camadas, né? Independente do ângulo de orientação de cada uma delas, essa propriedade que nós vamos calcular, né? E vai ser exatamente igual. O NX, que é a carga, é dividido por T, que é a espessura do laminado, vezes o epsilon 0x, né? Que seria a deformação específica do plano médio desse laminado, tá? Ele pode ser obtido, sim, através do carregamento e das deformações, mas também tem outras formulinhas que a gente vai ver na próxima aula, né? E o coeficiente Poisson também, o coeficiente Poisson efetivo do laminado, que pode ser determinado, né, logicamente, usando a definição lá desde o início, né, de Poisson, ser menos o epsilon 0y dividido pelo epsilon 0x. Então, na aula que vem, a gente vai continuar e vai chegar nessas equações, né, para a gente determinar exatamente como que nós podemos obter as constantes elásticas de um laminado agora, né, a partir de equações simples, e também a gente vai escrever, né, as relações de carga e de deformações em função das propriedades, as constantes elásticas do laminado também. E aí a gente pode avaliar, né, problemas que envolvem cargas e deformações, né, de um laminado. Então, pessoal, estamos caminhando aí para as 11h05, né? Eu acabei extrapolando um pouco o tempo aqui. Então, eu vou deixar aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma informação adicional? Comentário? Sugestão? Tranquilo, professor. Só depois gostaria de rever toda a aula, pegar os mínimos detalhes e anotar. Deixa eu tirar uma dúvida. Os slides tem até o 23. Eu vi que o senhor havia passado é o 28. Eu não encontrei os slides. Dessa aula de hoje?
Não, da aula passada. Que o senhor passou. Deixa eu ver. Propriedades de engenharia. Eu acho que é essa mesmo. Ah, tá. Eu vou colocar lá, só gerar um PDF. Acho que eu já até tenho o PDF Uhum. e passo lá para vocês, tá bom? Você Acho pode que está ficar tranquilo. faltando atualizar, acho que 2, se não me engano. Tá. Eu passo o material. É que tem bastante coisa ainda para a gente ver, mas eu passo. Pode ficar tranquilo, tá? O material já está pronto já, tá? Tá, joia. Mas eu passo. Pode ficar tranquilo, tá, pessoal? O material ele já foi preparado já para vocês, tudo bem? Bom, pessoal, então, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês, tá? Caso contrário, se vocês estiverem de acordo, a gente pode fechar a nossa aula de hoje, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a participação e semana que vem a gente continua, então. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Beleza, professor. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom final de semana. Até a semana que vem. Bom final de semana. Até. Valeu, pessoal. Valeu. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Fala, boa noite. Bom final de semana para todo mundo. Até mais. Boa noite, professor. Valeu, pessoal.